Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês fazerem aí na casa de vocês o desmame noturno com o seu bebê. E a pedido de uma seguidora, semana passada eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então se você não me segue, vai lá me seguir, eu estou sempre por lá. A Beatriz Isabel, ela mandou assim para mim: Oi, fala mais sobre o desmame do Dom na noite. Estou aqui tentando tirar no meu neném também. Então é isso, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aí. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e já se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação para toda vez que sair vídeo novo, você ser avisado e não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? Aqui no nosso canal nós temos vlogs, temos receitas saudáveis, receitas gostosas, sem ser saudável, e dicas maternidade também. Então aqui eu tenho playlist de todos esses vídeos, então depois que você assistir esse vídeo aqui, vai lá dar uma olhadinha nos outros vídeos que temos aqui, tá? Então, Dom tem 1 ano e 2 meses de vida, ele mama no peito até hoje, e eu comecei o desmame noturno com ele quando ele tinha mais ou menos 10 meses, 11 meses de vida. Então eu quero dizer pra vocês, primeiro, que o desmame noturno só é recomendado quando o bebê come, né, depois da introdução alimentar, que ele já come muito bem, né, faz aí de 3 a 4 refeições no dia, que é o café da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde e a janta. Principalmente a janta, né? Se o bebê come bem à noite, ele vai ficar aí mais saciado por mais tempo. Por exemplo, o Dom come super bem desde os 7 meses de vida. Então, ele acordava de 40 em 40 minutos para mamar no peito. E ele não acordava por fome, né? A gente tem que saber identificar também se o neném está acordando por fome ou por algum outro desconforto ou só porque quer ficar grudadinho na gente mesmo. No caso do Dom, o Dom é bem grudadinho comigo, né? Neném que mama no peito é sempre grudadinho com a mamãe. Isso não é ruim, né? Eles nasceram mesmo pra ficar junto com a gente. O Dom acordava muito à noite, acordava de 30 em 30 minutos ou 40 em 40 minutos. E isso atrapalhava muito, né, o meu rendimento no outro dia, porque ou nós trabalhamos fora, né, de casa, ou nós cuidamos da nossa casa. Aqui em casa eu cuido da minha casa, né? Eu fico em casa com ele, mas me atrapalhava demais, né? Porque a gente fica indisposta, estressada, a gente não rende muito bem durante o dia e sempre eu tinha que dormir com ele à tarde, porque senão eu não aguentava o batidão do dia. Então, como eu falei pra vocês, nem sempre a criança acorda por fome, às vezes ela acorda por algum desconforto ou por sede, né? Às vezes ela quer mamar por sede, ou porque tá sentindo calor, ou porque tá sentindo frio. E aí ela acorda e não consegue voltar a dormir sem o peito. E aí a criança chora querendo o peito da mãe pra conseguir voltar a dormir. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é que o desmame noturno não garante que seu bebê vai dormir a noite inteira, tá? Eu não vou vender isso aqui pra vocês, porque não é verdade. Algumas crianças sim dormem a noite inteira, outras não. O Dom é meio de lua. Às vezes ele dorme a noite inteira, acordando lá pelas 6 da manhã. Então ele dorme, tá? Entre 7h30 e 8h30 da noite e acorda lá pelas 6 horas. E às vezes ele acorda lá pelas 4 ou ele acorda no meio da noite lá pelas 2h30 e 3 horas. Então vai muito do bebê. Alguns vão dormir, igual eu falei pra vocês, essa noite mesmo passada, o Dom dormiu a noite inteira, ele dormiu de 8h40 até 6 horas da manhã e aí eu dei o peito pra ele e ele voltou a dormir, dormiu até 8 horas da manhã. Mas às vezes acontece alguma coisa que ele acorda na madrugada. E aí eu vou falar pra vocês o que eu faço. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês, a primeira dica é ajustar a rotina. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu dou 10 dicas pra vocês criarem a rotina com o seu bebê. Por que eu estou falando de rotina? Porque o bebê tem que fazer as sonecas necessárias de acordo com a idade dele, né? Pra ele estar descansado, pra ele dormir à noite. Se o neném estiver muito cansado, estiver muito estressado e não tiver tirado as sonequinhas dele durante o dia, ele não vai dormir bem. Primeiro que ele vai demorar mais a dormir e o sono dele não vai ser tão de qualidade. Aqui em casa eu já fiz o teste. Quanto mais o Dom está cansado, quanto mais estressado ele está e quanto mais tarde ele dorme, mais ele acorda durante a noite, mais despertares ele tem. Ou até hoje o Dom faz sonequinhas, 2 sonequinhas, ele tem 1 ano e 2 meses, como eu falei pra vocês. Algumas crianças, depois de 1 ano, eles passam a fazer uma soneca mais longa, que em casa o Dom faz 2 sonecas de mais ou menos 1 hora, 1h30. Claro que antes de 1 ano eles fazem sonecas mais longas, mas depois que eles fazem 1 aninho, eles vão encurtando as sonecas. E como eu falei pra vocês, uns fazem 2 e uns fazem apenas uma mais longa. Às vezes o seu bebê vai fazer uma soneca aí de 2 horas, né, depois do almoço, ou vai fazer igual o Dom. Então é super importante que você atenda, né, os sinais de sono do seu bebê. Se o seu neném tiver apresentar pra você algum sinal de sono na parte da manhã, coloque ele pra dormir. E na parte da tarde, se ele apresentar sinal de sono, coloque ele pra dormir de novo, tá? Aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tem um vídeo falando dos sinais de sono que o bebê apresenta pra gente.
A segunda dica que eu quero falar aqui pra vocês é: não amamente seu filho deitada. Por quê? Antes eu amamentava o Dom só deitada, antes de fazer o desmame noturno. E aí, geralmente, eu dormia, às vezes, primeiro que ele, ou dormia junto com ele, e acabava que ele ficava agarradinho ali comigo mais tempo. Então isso atrapalhou demais, né, pra ele ir pro berço. Então o que eu quero falar pra vocês é que se você está gravidinha, ou se o neném já nasceu, né, que você compre uma cadeira de amamentação. Antes eu não tinha, porque eu achava que eu não tinha espaço aqui em casa, ou que era besteira, e a minha cama não tinha cabeceira. Então era muito ruim dar peito pro Dom sentada, né, na cama. E aí acabava que eu dava peito pra ele deitada, mas isso é muito ruim. E aí depois, quando eu resolvi fazer o desmame noturno, o que eu fiz foi comprar uma cadeira de amamentação. E isso ajudou demais. Uma, porque a cadeira de amamentação ajuda a ninar o neném, né, que a gente consegue fazer assim esse movimento de trás pra frente, e ajuda também a gente ninar o nosso bebê na cadeira e colocar ele no berço depois. Esse momento vai ser muito importante, porque você vai ensinar o seu bebê a dormir, né? Eu não tô falando aqui pra vocês que vocês não podem deixar o seu bebê dormir no peito, tá? Não é isso. Pra algumas famílias funciona, pra algumas outras não. O Dom sempre começa a adormecer no peito. Quando eu vejo que ele está adormecendo no peito, eu tiro ele do peito e coloco ele no meu ombro e termino de ninar ele aqui. E antes dele pegar no sono mais profundo, quando eu sei que ele tá pegando no sono profundo, é quando ele dá aquela respirada funda. Ele faz assim. Quando ele faz isso, é que eu sei que ele já tá pegando já no sono mais profundo. Então, antes dele fazer isso, eu já coloco ele no berço, né? Levemente acordado e levemente dormindo, para que ele possa continuar dormindo no berço. Então, quando ele estiver ali quase dormindo, você tira ele, coloca ele no berço para ele aprender a dormir no berço ali. E aí, quando ele acordar, ele não vai pensar assim: uai, cadê minha mãe, né? Eu dormi no peito e aí agora, cadê minha mãe? Eu vou querer minha mãe de novo. Então é mais ou menos isso que eles fazem associação. Mas com algumas famílias, tá, gente? Muitas famílias falam que o neném dorme no peito e ele dorme a noite inteira. Então isso vai de cada um, tá bom? Eu não estou aqui pra falar o que você tem que fazer. Você, mamãe, junto com seu bebê, vai ver o que funciona mais pra vocês dois. Então vamos lá, gente. Colocou o seu neném no berço. Ele ficou bonitinho? Geralmente eu coloco o Dom no berço levemente acordado, como eu falei pra vocês, e termino de ninar ele no berço. Como que eu faço isso? Eu faço isso fazendo o barulhinho de shhh com a boca. O ruído branco já está ligado, né? Claro. E aí eu vou batendo na bundinha dele ou nas costinhas dele até eu ver que ele dormiu. Assim que ele dormiu, eu saio do quarto. Aí vamos lá. O seu neném acordou à noite. O que nós vamos fazer? É muito importante que você não deixe o seu neném chorando. Não espere ele fazer um resmunguinho e você vai pro quarto. Não, não é isso. Se ele der uma resmungadinha e fazer e voltar a dormir, deixa ele lá quietinho. Agora, se caso ele chorar de verdade, né? Porque muitos bebês vão resmungar, outros vão chorar. Se ele chorar de verdade, o que você vai fazer? Você vai lá no quarto, vai ver se tá tudo bem, vai ver se ele tá sentindo calor, se ele tá incomodado com alguma coisa. E aí, no lugar do peito, o que você vai fazer? Você vai oferecer água. Você vai levar uma mamadeirinha de água, ou deixar lá no berço, ou levar na hora. Mais ou menos a quantidade que o bebê mama de peito ou de mamadeira. Geralmente eu sempre levo 90 ml. E aí, o que eu faço? Eu chego lá, tento acalmar ele, tento dar uma mamadeirinha no berço. Se ele não quiser, a gente vai pegar ele. E aí, o que acontece, gente? Nos 3 primeiros dias, o Dom chorou demais. Ele esperneava no meu colo, porque ele queria o peito. Só que, depois dos 3 dias, ele acostumou. Ele não chorou mais e não pediu peito. E aí, o que eu fazia? Quando ele chorava, eu tentava acalmar ele. Falava com ele: Dom, a mamãe tá aqui e tal. E aí, ficava shh, até ele acalmar. E aí, eu oferecia água. Com muito custo, ele pegava a água. E aí, eu ninava ele aqui no meu colo e colocava ele pra dormir no berço de novo, tá? Então, os 3 primeiros dias eu vou falar com vocês que vai ser fácil? Não vai ser, tá? Alguns nenéns vão aprender antes, né, com menos tempo, e outros vão demorar um pouco mais. Então eu tô falando aqui com vocês as dicas e o que funcionou pra mim e o que aconteceu aqui em casa, tá bom? Depois dos 3 dias, no 4º dia, o Dom dormiu a noite inteira. Falei: meu Deus, isso é um sonho. O Dom dormiu a noite inteira. E aí eu fui fazendo isso durante 15 dias. E é muito importante que durante esses 15 dias, as 2 semanas, você tente não sair da rotina com o Dom. Nesses 3 dias eu não saí com o Dom de casa, principalmente durante a noite. Durante o dia até que eu saía ali, uma vez aqui, uma vez ali. Mas à noite eu não saía com ele de jeito nenhum, pra gente poder fazer a rotina direitinho com ele, pra gente não falhar e ele entender. Porque os bebês funcionam com rotina, com repetição. Então eles precisam entender que vão acontecer, né,
logo em seguida para eles ficarem mais tranquilos. Se você tiver alguém, o seu marido, sua mãe, sua sogra, qualquer pessoa, sua irmã, para poder ir lá no quarto e oferecer água pro seu neném, melhor ainda. Aqui em casa não tinha, porque o Lucas, meu esposo, trabalha muito à noite. E aí, eu não queria deixar ele fazer isso. Só que a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é se a blusa, e você tem que tomar cuidado se a blusa não está com cheiro de leite. Se a sua blusa tiver com leite vazado, né, é muito importante que você troque, porque senão o neném vai sentir o cheiro, né, ali do leite e vai querer ainda mais o peito, né? E como eu falei pra vocês, aqui em casa, eu mesmo tive que fazer. E aí, quando ele chorava, eu ia lá, abraçava ele, cantava pra ele, fazia o barulhinho de xixi, acalmava ele e aí dava ele a água. Eu ninava ele de novo, às vezes na cadeira ou em pé mesmo, e levava ele pro berço pra dormir de novo. Depois dos 21 dias, eles começam a querer regredir de novo. O que é isso? Eles começam a querer voltar a fazer o que faziam antes, né? E aí, tipo assim, o Dom, durante um tempo, ele tava dormindo a noite inteira, ele tava acordando por volta de 5 horas, tá? Da manhã, e aí eu dava, né, 5 horas da manhã já tá assim, então eu já dava o peito, porque às vezes ele dormia 8h30 até 5 horas, então tava ótimo, né? Eu dava o peito, né, se você dá mamadeira, você dá mamadeira, e aí ele dormia de novo. Às vezes ele demorava, tipo assim, 1 hora pra dormir, eu tava ficando muito cansada. Eu não sei o que tava acontecendo, se ele tava passando por um salto, mas vão ter esses momentos aí que vocês vão ter mais facilidade e vão ter momentos mais difíceis aí pra lidar com isso, tá? Mas o que importa é que funciona, né, você vai dando a água, e à medida que você vai dando a água, a outra dica que eu quero falar pra vocês, tipo assim, depois de uma semana, vocês vão diminuindo a quantidade de água, tá? Porque vocês já paravam pra pensar, quando a gente levanta todo dia, vamos supor que a gente coloca o celular pra despertar todo dia, 3 horas da manhã, a gente acordar ou fazer alguma coisa, pra tomar um remédio. Passados uns 3, 4 dias, a gente nem precisa mais do telefone pra despertar pra gente acordar, a gente mesmo vai acordar sozinho, né? Por exemplo, aqui em casa, quando o Dom não acorda, eu mesma acordo sozinho, porque eu já tô acostumada. De tanto que ele acorda, né? Eu já tô acostumada a acordar no horário, naquele horário. Então, você vai diminuindo aos poucos. Hoje em dia, o Dom não, como eu falei pra vocês antes, ele tomava água. E aí eu fui diminuindo 90 ml para 60 ml, para 30 ml. E aí, vai diminuindo aos poucos até eles pararem de tomar água. Hoje em dia, o Dom não toma quase nada mais de água. Teve uma semana aí que ele regrediu de novo e eu tive que voltar. Ele tava chorando muito à noite. Chorando muito assim, né? Ele acordava, chorava de verdade, eu ia lá, pegava ele, dava ele a mamadeirinha de água de novo. Essa noite mesmo já foi melhor, ele não acordou à noite e não tomou água. Então, vocês vão ter dias que o seu bebê vai acordar e vão ter dias também que o seu bebê vai dormir a noite inteira. Como eu falei pra vocês, não é regra, cada bebê é diferente, né? Cada bebê tem as suas necessidades, próprias necessidades, e aí vai de acordo mesmo aí com a sua rotina e com a sua família. Então, o tempo de adaptação aí é mais ou menos um mês, né? E por que eu falo um mês? Porque eles têm esse negócio aí de querer voltar a fazer o que eles faziam antes. Uma outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês que funcionou muito comigo e a nossa realidade que a gente vivia. Aqui na minha casa nós temos apenas um quarto, então o berço do Dom fica no nosso quarto. E isso atrapalhava demais tanto o nosso sono quanto o sono dele, porque nós exalamos cheiro mesmo, né, do nosso peito. E não adianta, gente. Tem muita gente que fala assim, coloca faixa pro seu... Uma que não pode, né, que é muito perigoso. E uma que não adianta. Se você estiver no mesmo lugar que o seu bebê vai sentir o seu cheiro e vai acordar mais sim. Então isso atrapalhava demais. Esse era um dos motivos que ele acordava muito à noite, 40 minutos querendo mamar. Me querendo, né? E também outra coisa é porque o meu esposo chegava muito tarde do trabalho e qualquer barulhinho que fazia, né, ou da porta abrindo, ou do barulho da cama dele subindo na cama, o Dom acordava também. Então o que eu decidi fazer foi deixar o Dom no quarto e vir pra sala dormir na sala. Depois que eu fiz isso ajudou demais, porque todas as vezes, né, depois do período aí de 15 dias que eu desmamei ele, né, ele acordava, ele tinha despertares, às vezes ele tinha uns 3 despertares, mas ele só resmungava, eu escutava, né, ele acordando e ele mesmo voltava a dormir. Então isso foi muito bom e me ajudou demais. Então se você, mesmo que você tenha um quarto ou 2 quartos aí na sua casa, que você talvez não queira colocar o seu bebê no quartinho dele, eu recomendo que você coloque, porque isso atrapalha muito o seu sono e atrapalha muito o sono do seu bebê. Eu falei que no próximo bebê vai ficar no máximo comigo 6 meses de vida. Eu não tenho coragem de colocar antes dos 6 meses de vida no quartinho ou no berço, hoje em dia, tá? Talvez eu possa mudar a minha mente. Eu acho que até os 6 meses tá tranquilo ficar no nosso quarto, né? É mais cômodo pra gente, é mais cômodo
pra mãe e pro bebê, porque ele acorda mais e precisa, né, acordar mais vezes pra mamar. Então, no nosso quarto, quando eles ficam naquele Moisésinho, é mais cômodo pra gente. Mas depois disso, a gente pode sim levar o nosso neném pro quarto pra ele poder dormir no quartinho dele depois de 6 meses de vida. Gente, eu vou falar a última coisa aqui pra vocês, tá? Pra gente finalizar. O que eu quero falar pra vocês aqui é uma outra dica, então a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter determinação. Se a gente decidiu fazer o desmame noturno, a gente tem que prosseguir nos primeiros dias, no primeiro mês. Talvez vai ser difícil pra você, mas depois vai ser uma benção. Por quê? Dormir a noite inteira é bom pro seu bebê, é bom pra você, você fica mais disposta, a casa toda funciona melhor, você fica mais feliz, o seu esposo fica mais feliz, porque realmente, gente, é muito estressante. Se você tá passando por isso, você sabe o que eu estou falando, né? Se você é mamãe, e é muito difícil mesmo, porque a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do bebê no outro dia, e se a gente estiver cansada, a gente não consegue fazer nada direito. Realmente eu tive dias muito estressantes, e se eu soubesse, eu tinha tirado o peito do Dom antes, né, lá pelos 8, 7 meses de vida, quando ele começou a comer bem, porque isso me fez muito mal, fez mal pro meu esposo e fez mal pra nossa casa. Então, se você decidiu fazer o desmame noturno, que você continue, tenha determinação, que vai dar certo, tá? Faça essas dicas aí que eu dei pra vocês. E a última dica que eu quero falar antes que eu esqueça, o que eu fiz com o Dom aqui em casa foi, quando ele chorava no berço, né, à noite, eu pegava, isso eu aprendi com a Josi, daí o Cuidados Exclusivos. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Se você tiver gravidinha e quer fazer uma consultoria de amamentação, é só você entrar em contato comigo, que eu passo pra você o voucher de 10% de desconto. Todas as minhas seguidoras do Instagram tem 10% de desconto, tá? Com a Josi, com a Yu Cuidados Exclusivos. E eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês também. O que ela me ensinou foi, quando ele chorar, eu pego ele, fico 5 minutos com ele no colo, e 5 minutos no berço. Se ele continuar chorando, eu pego ele de novo, 5 minutos no colo e 5 minutos no berço. E aí eu vou diminuindo esse tempo. Fico com ele 3 minutos no colo, ninando ele, acalmando ele e coloco ele no berço, pra ele entender que o berço é seguro, porque às vezes muitos neném acham, tipo assim, que está abandonado no berço, né? E ele tem que entender que aquela hora é o horário que ele vai dormir por mais tempo, né? E que ele está seguro no berço. Então, isso ajudou demais o Dom a entender. E aí eu ficava, às vezes, fazia 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto. Ficava 1 minuto com ele no colo, ninava ele 1 minuto no berço, até ele entender e ele ficar lá e dormir bem. Então, isso funcionou demais. E eu espero que você coloque essas dicas em prática e que funcione pra você aí na sua casa, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já curte, compartilha com alguma mamãe. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda semana nós temos vídeos novos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!